gente! Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. Sim, é outro vlog. Tô tentando aí, aos poucos, ver se eu faço as pazes com esse formato, né, de conteúdo. Quem tá vendo aqui os vídeos já há algum tempo já sabe um pouco, né, da minha história aí com os vlogs, de eu ter passado um tempo sem me sentir muito confortável gravando vlogs, pelo menos não no formato em que eu gostaria de estar gravando. E, enfim, eu resolvi fazer mais um teste, né, eu publiquei um vlog há não muito tempo atrás, mas era um vlog bem mais, assim, aleatório, né, desabafos, coisas da vida, abrir o coração aí sobre alguns assuntos, trabalho, etc. E resolvi agora começar a gravar um outro vlog, hoje dia 1º de maio, feriado. E eu passei o feriado, gente, assim, dia do trabalho, trabalhando. Editei vídeos, participei de chamada de vídeo com a galera do Catarse, porque a gente fez um amigo secreto de Páscoa. Então eu tava lá com eles, né, fazendo a revelação do amigo secreto. Faxinei a minha casa, assim, dei uma limpada mais bruta, sem ser ainda uma faxina mesmo. Porque pra mim, não sei você, pra mim, considero faxina quando eu paro pra, por exemplo, lavar a cozinha. Sabe, assim, lavar o chão da cozinha, jogar água, passar um detergente pra tirar, sabe, totalmente a gordura que fica na cozinha, esse tipo de coisa. Mas eu já dei uma limpada bem, assim, nos cômodos, bem forte. Aqui no escritório, pelo menos, meu Deus, eu precisava muito ter feito essa limpeza mesmo. A minha mesa tava grossa de poeira, o chão, nossa senhora. Então, ó, passei aspirador na casa inteira, passei pano no chão na casa toda, limpei os móveis todos, menos a minha estante, né, porque a minha estante é outro assunto. Inclusive, eu quero ver se eu consigo gravar um outro vlog, né, se eu vou ter estado de espírito, ânimo, disposição pra gravar esse outro vlog só organizando a minha estante, né. Tem muito livro pra tirar, pra botar pra doação, preciso limpar também. Eu acho que deve estar fazendo já uns 4 meses, mais ou menos, desde a última vez que eu fiz isso, e eu preciso realmente fazer de novo. Enfim, mas tava fazendo isso hoje. E enquanto aqui eu tava, né, me programando pra gravar esse vlog, pra começar a gravar esses takes depois de ter feito faxina e tal, eu tava também refletindo sobre algumas coisas que eu tava pensando em fazer, na verdade em adquirir, assim, né, no meu equipamento de produção de conteúdo, né, sabe, né, vem microfone, vem câmera aí, blá 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 blá, iluminação. Eu tava pensando justamente sobre iluminação. Dos vídeos aqui do canal, que eu não é que eu não goste, tá? Eu gosto da iluminação do meu canal, mas eu tava querendo dar uma incrementada, talvez, em alguns equipamentos pra poder criar iluminações melhores, até pra gravar outros tipos de vídeo e tal. E aí eu tava, assim, bem pensando que, tipo, aqui onde o meu escritório, né, onde eu gravo a maioria dos vídeos do canal, eu fico bem de frente pra uma janela, que é uma janela que tem iluminação natural. Então, parte da iluminação dos meus vídeos é a iluminação natural filtrada através de uma cortina. E aí eu tava pensando que talvez fosse mais interessante se eu tivesse condições de controlar a luz. Eu gosto muito de luz natural, muito mesmo, eu gosto muito. Porém, agora nessa época do ano que a gente tá, né, que é o outono, é a melhor fase, pra mim pelo menos, né, outono, inverno também. Primavera, pra mim, acho que pior é de primavera até o verão, assim, que fica uma luz mais dura, uma luz mais forte. E aí, dependendo do horário, né, que eu for gravar aqui, tá uma luz muito forte, daí mesmo eu configurando a câmera, assim, pra dar, né, uma amenizada, ainda assim fica uma luz muito forte, às vezes fica estourada e tal. E aí eu tava pensando aqui com os meus botões como eu posso fazer pra, tipo assim, tapar a minha janela às vezes, sabe? Quando eu tiver muito forte e eu quiser gravar, porque sinceramente, gente, eu não me sinto muito... Não é muito a minha vibe gravar à noite. Eu sei que tem muitos criadores que fazem isso, né, galera, que para pra gravar os vídeos à noite. E às vezes a pessoa mora em um lugar barulhento, né, que só à noite que vai ter sossego. Realmente, não é o meu caso, eu consigo gravar durante o dia. A menos quando tem obra com um vizinho, né, e realmente teria sido melhor, nesses casos é melhor esperar à noite. Mas, no geral, eu não gosto de gravar à noite, porque pra mim, à noite, no meu mental, assim, na minha cabeça, à noite é o momento em que eu vou o quê? Descansar, que eu vou desacelerar, que eu vou começar os meus rituais sono, sabe? Assim, que eu começo a apagar as minhas luzes, eu começo a fazer meu chá, eu me preparo, faço minha janta, eu como minha janta em paz, aí eu vou ler meu livro, aí eu deito na cama com meu livro, entendeu? Esse tipo de coisa. Eu tenho um ritual noturno pra que eu durma bem. E isso não inclui estar com a minha mente a mil, pensando em vídeo, gravando, mexendo em luz, sabe? Assim, não é muito a minha vibe. Então eu tava pensando aqui num jeito de tapar a minha janela, assim, com alguma coisa que eu consiga colocar e tirar pra poder, sei lá, barrar a luz lá de fora e eu conseguir controlar a luz aqui de dentro. E aí eu tenho uma... Deixa eu até mostrar aqui pra vocês.
Ó, tá aqui, ó. Tem uma ring light, né? Que é essa aqui, que é a que eu tenho desde, sei lá quando, faz muitos anos que eu tenho essa ring light. E é a minha principal iluminação, tirando a luz externa, né? E daí, se eu tapar a janela como eu tô pensando em fazer, eu vou ter que ter mais luz pra iluminar aqui dentro. Eu gosto dessa luz amarela que fica aqui, né? Já uso já também faz muito tempo. Também gosto de manter, mas aí eu acho, tô pensando aqui, né, futuramente investir em outras iluminações pra eu ter uma luz, né, mais suave e que não dependa tanto da luz externa, pra eu poder controlar melhor a luz e não ficar com aquela coisa, sabe, estourada na minha cara. Enfim, gente, tô aqui divagando, né, sobre questões práticas da produção de conteúdo, mas queria começar o vlog aqui, além de falar disso, né, falar de leitura, porque é do que a gente mais fala aqui nesse canal. Ainda tô com a voz estranha, né, estou ouvindo minha voz estranha do meu resfriado, tô com a minha garganta ardendo ainda, mas fora isso tudo certo. Vou falar agora sobre leituras. Tô aqui com 4 livros, um concluído, 2 que eu tô deixando de lado e um que eu tô lendo no momento. E eu queria falar um pouco sobre isso, né, sobre livros que a gente às vezes coloca uma expectativa de que a gente vai, sim, devorar, amar. E aí você começa a ler e você vê que, tipo, talvez não vai ser pra você, sabe? Uma escrita que não funciona com você, que não te envolve, que não chama a sua atenção. Primeiros capítulos que já não te conquistam, já não te trazem pra dentro da leitura, já não te fazem ter vontade de continuar aquela história. Personagens que já não te cativam. E, assim, não é que o problema esteja no livro, né? Porque o livro é ruim, o livro mal escrito, blá, blá, blá. Não, às vezes ele só não funciona pra você e tá tudo certo, sabe? Nesses momentos, tudo certo também você abandonar a história se você quiser, sabe? Ai, não tá dando certo, gente. Abandona, sabe? Olha quanto livro eu tenho aqui pra ler. Olha quanto livro você deve ter aí também, na sua estante, no seu Kindle. Então, né, vamos começar a naturalizar, deixar pra lá. Depois eu tento de novo. Então, não tento, dou pra alguém o livro e paciência, né? Pelo menos eu tentei uma vez e não deu certo. Paciência, acontece. E são 2 livros. Um deles é um lançamento, não tão recente assim, mas também, acho que, sei lá, foi do começo do ano agora, janeiro, sei lá. Que é o Encantamento Delicado. Mostrei pra vocês até quando eu recebi o livro, li a sinopse com vocês. Fiquei muito empolgada pela sinopse, que é uma fantasia, uma romantasia, assim, né? Que a protagonista, ela tem um poder, assim, né, de... Ela é uma costureira, na verdade, e ela tem um poder de ir colocando magia, né, na costura que ela tá fazendo, e essa magia tem a ver com sentimentos, né? Ela coloca ali os sentimentos enquanto ela tá costurando, ela consegue evocar certos sentimentos, certas questões, e esse é o poder dela, sabe? Transmitir isso através das roupas que ela produz, e aí ela é chamada pra fazer a roupa de casamento do príncipe regente desse universo aqui, né? Desse país que a gente conhece, e... Eu fiquei extremamente interessada, intrigada com essa sinopse, mas eu comecei a ler e eu percebi que não é muito, não tava sendo muito a minha vibe, assim, sabe? É uma fantasia bem mais jovem, eu acho, e o problema também não tá... E eu acho que também o problema não é ser só a fantasia jovem, porque eu li algumas fantasias jovens, né, nos últimos tempos, assim, que eu acabei gostando, porém... Eu acho que, assim, é uma questão realmente com a história, com a escrita, que não deu liga comigo. Às vezes é o momento que eu tô, sabe? Não deu liga comigo, eu não fiquei com vontade de continuar. Eu li os primeiros 5 capítulos, talvez. E aí eu falei, realmente não tá dando certo. E daí eu deixei de lado, que é uma pena, porque eu tava com expectativas de gostar desse livro. Mas enfim, outro que me dói... Agora o próximo, gente, me dói, porque inclusive tá na minha lista de livros pra 2025 e é de um autor que escreveu um dos meus livros favoritos da vida. E eu tava com muita expectativa pro livro dele, pra esse outro livro dele. Não sei, gente, alguma coisa nessa história não me pegou. Que é o Artemis, do Andy Weir, né, autor de ficção científica. Ele escreveu Devoradores de Estrelas e pra mim, assim, é uma obra-prima. Aquele livro, sério, eu vou recomendar pra você sempre. Se você gosta de ficção científica, você precisa ler. Especialmente se você gosta de livros com exploração espacial, aquilo ali, maravilhoso. Agora, esse aqui, eu acho que foram algumas questões, sabe? Uma questão de expectativa, talvez, com a leitura. Principalmente por já ser de um autor, né, que eu já tenho outra leitura favoritada antes. Eu tava esperando também que fosse ser uma leitura sobre exploração lunar, mas na verdade aqui a gente já tem uma civilização, né, humana na Lua. As pessoas estão morando na Lua. Existe uma cidade que se chama Artemis, que é onde humanos vivem, daí a gente vai acompanhar aqui um pouco do funcionamento dessa cidade, né, tudo isso através da perspectiva de uma protagonista, que eu fiquei surpresa quando eu percebi que era uma mulher. Eu acho que isso talvez tenha me deixado assim um pouco também, não sei, me causou um certo incômodo, não incômodo de achar ruim, mas é uma sensação estranha, porque
tudo narrado em primeira pessoa, pela perspectiva dela. E desde o princípio da leitura, gente, parecia muito que era um homem que tava narrando essa história. E aí, depois eu descobri que era uma mulher mesmo, e depois eu fui ler a sinopse, e diz aqui na sinopse, né, que realmente é uma mulher, mas eu não me lembrava desse detalhe, e enquanto eu tava lendo eu fiquei, caramba, parecia, eu jurava, né, antes de chegar nessa, de chegar nessa conclusão, eu podia muito facilmente dizer que era um homem, assim, sabe, narrando a história. Então não sei se é uma questão de o autor ter certa dificuldade de narrar, de não saber narrar, criar uma voz narrativa feminina, sabe, assim, porque é um homem escrevendo pela visão de uma mulher, talvez exista, né, uma certa dificuldade. Ou talvez ele tenha propositalmente querido criar, né, uma protagonista que tivesse essa voz narrativa e também uma personalidade, assim, mais masculinizada. Pode ser também, né? De todo modo, me pegou de surpresa e não vejo isso como um problema pra mim, assim, no livro, pelo menos não até o momento em que eu li, né, até a parte em que eu parei. Eu não sei se isso vai causar alguma consequência negativa dentro da história mais pra frente no livro. Mas, de um modo geral, não foi uma voz narrativa que me agradou, que me envolveu, que me deixou, sabe, querendo continuar a entender mais da história, saber qual é o objetivo da trama, porque até o momento que eu li, eu devo ter lido umas 60 páginas do livro. Enfim, até esse momento onde eu parei a leitura, né, eu ainda não tinha sido fisgada pela história, sabe, não tinha ficado interessada em continuar, então acabei, inclusive, dando, né, uma pausa também, não sei se eu vou voltar. Vou ainda pensar, né, se eu volto ou não, mas até o momento está abandonado, infelizmente. E aqui, né, como eu falei, temos já essa civilização na Lua, ainda tem pessoas vivendo na Terra, né, a Terra não tá abandonada nem nada. Deve ter acontecido alguma coisa que deve explicar mais pra frente, né, que fez o ser humano explorar a Lua e criar uma colônia lá, mas a história é narrada pela perspectiva dessa mulher, que é uma carregadora, entregadora, na verdade. Ela entrega produtos que são enviados da Terra pra Lua, né, pros moradores da Lua, e daí ela acaba fazendo essas entregas e tal, e ela também é uma espécie de contrabandista, né, ela vende produtos que são considerados ilegais, ela consegue importar pra lá e fazer essas entregas por um preço mais alto. E daí a gente entende também, né, que pessoas como ela vêm de uma classe social mais baixa, então tem condições financeiras muito, né, precárias, e daí precisam, como ela no caso, né, fazer esses bicos assim por fora pra conseguir um dinheiro extra. E enfim, foi só até esse ponto, assim, mais ou menos, que eu tive, né, de entendimento. Ela tava querendo mudar de cargo, então o livro, inclusive, começa com ela fazendo parte de um treinamento pra poder trocar de cargo, que não dá muito certo. E foi mais ou menos aí que eu parei, mas eu confesso que até o momento em que eu li, o que eu li não tava me chamando tanto atenção, assim, ao ponto de eu querer continuar a leitura, então até o momento vou deixar aqui abandonado. Não sei se até o final do ano eu vou querer voltar pra poder tentar mais uma vez, vamos ver aí, né, o que eu vou decidir até o final do ano, porque é um livro que eu coloquei na meta pra 2025, não sei se eu vou, né, realmente querer voltar ou só abandonar de vez. E daí hoje, no dia 1º de maio, eu comecei uma nova leitura, comecei um novo mês com uma nova leitura, e eu escolhi Até o Fim do Verão, lançamento da Abby Jimenez, que vai ser agora no dia 6. E, gente, eu estava muito, muito, muito empolgada por essa leitura. Eu gosto muito dos livros da Abby, e eu li 46 páginas. Os primeiros capítulos ali pela manhã, né? Peguei assim amanhã, li alguns capítulozinhos e já comecei o dia com a Abby. E nesses primeiros capítulos eu já entendi um pouco, assim, de como vai ser a história, né? Qual é o teor da história. Nós temos aqui dois personagens, que são a Emma e o Justin. Os dois vão narrar essa história, né? Vão ter seus capítulos ali narrando a história. E eles têm uma peculiaridade, né? Que os dois dividem, né? Eles vivem a mesma... uma espécie de maldição, entre aspas, assim. E a questão que envolve eles cada vez que eles se envolvem com alguém, que eles namoram com alguma pessoa, depois que eles terminam com essa pessoa, imediatamente, né, o relacionamento seguinte dessa pessoa já é, assim, o amor da vida, né? Elas encontram o amor da vida delas depois de ter terminado, né, com eles. E daí, a história começa já com um texto do Justin, né, que é o protagonista, em uma rede social que se chama Reddit. A gente não usa muito aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos parece que a galera usa bastante. É uma rede social de texto, se eu me lembro bem. E daí ele criou um texto lá falando sobre, né, o fato de que toda vez que ele termina com alguém, essa pessoa imediatamente, né, no relacionamento seguinte já encontra a pessoa da vida dela. E o mais recente, né, que é o caso mais recente que aconteceu com ele foi a ex-namorada dele se apaixonar pelo melhor amigo dele. Então agora eles estão juntos, né, estão no relacionamento, assim, tipo, flores e borboletas. E tipo assim, não
não ficou um climão esquisito nem nada, mas ele já passou por uns 6 relacionamentos assim, e ele compartilhou isso, né, nessa rede social, falando sobre como ele é tipo um amuleto da sorte, sabe, assim, tipo, ele ele namora com as pessoas só pra que elas consigam, né, encontrar a sua alma gêmea. E daí essa postagem viraliza, né, tipo, um monte de gente lê e compartilha e tal, e essa postagem acaba chegando na Emma, que é a protagonista, né? Uma amiga dela vai apresentar pra ela e falar, ó, lê aí, igualzinho você. Porque com ela acontece a mesma coisa, né? Os namorados dela, com quem ela terminou, acabaram encontrando a sua alma gêmea logo depois. Inclusive, ela já foi convidada pra ser madrinha do casamento de algum deles, enfim, histórias assim. Então, eles acabam começando a conversar por causa disso, né? Ela comenta, tipo assim, acontece o mesmo comigo e tal. E eles começam essa amizade virtual. E já no começo do livro a gente percebe que a Abby aqui traz um teor muito contemporâneo, assim, dos relacionamentos, que são justamente os relacionamentos através de redes sociais, não necessariamente aplicativos, né, de namoro, de encontros, nem nada, mas relacionamentos que surgem através das redes sociais. E daí, até a gente tem, assim, a primeira parte, né, em que eles estão conversando, e a amiga da Emma, né, que é uma amiga de trabalho ali, elas duas são enfermeiras, ela, cara, em minutos ela faz realmente, assim, uma stalkeada no cara e descobre um monte de coisa a respeito dele. Então é um livro que acaba já nas primeiras páginas também falando, né, deixando claro pra gente mais ainda, né, sobre como atualmente, né, conforme você mesmo vai alimentando a internet, as redes sociais com as suas próprias informações, fica um pouco difícil de você, né, manter a sua própria privacidade, porque, né, ainda mais se você tem redes abertas, dependendo daquilo que você compartilha, tem como as pessoas saberem absolutamente tudo sobre a sua vida de antemão, né, e é uma questão um pouco delicada, né, perigosa até, mas enfim, eles vão começar a conversar, né, a partir disso, por mensagens e tal, e vão percebendo ali, né, ele percebe que ela é uma pessoa legal e ela também, e aí um amigo dele acaba sugerindo pra ele de que, né, já que com ela também acontece a mesma coisa, se vocês saírem juntos, né, se vocês namorarem por um tempo, vocês vão anular essa maldição, porque, né, um vai anular a maldição do outro ali com relação a esse negócio de terminar e já encontrar a sua alma gêmea, né, e daí quem sabe eles próprios vão conseguir se relacionar com alguém que vai durar, né, que eles não vão ficar pouco tempo com a pessoa. Então a história é mais ou menos por aí, gente, comédia romântica, né, aquele estilo de texto mais leve, personagens mais divertidos. O Justin já se mostrou uma pessoa também muito querida, a Emma também, são aqueles personagens carismáticos que você cria, né, aquele vínculo, aquela conexão já desde o começo, e eu preciso dizer que a Abby trouxe aqui um brinde pra quem leu Para Sempre Seu, porque ela vai mencionar alguns personagens de Para Sempre Seu aqui, inclusive o Jacob, ele é mencionado aqui, quem leu sabe, quem leu sabe do que eu tô falando. Ele vai ser mencionado aqui em algum momento. Mas até o momento é isso, né, não tem muito o que falar, só li 46 páginas, mas tô com expectativas pra essa leitura. Vai ser aí, né, o livro que vai me acompanhar nos próximos dias, espero finalizar ele antes do final de semana, porque minha meta para maio tem muitos livros que, assim, eu tô doida pra ler. Mas é isso, gente. Já tô aqui, ó, um tempão só, falando com vocês. Não sei qual vai ser a desse vlog, até quando eu vou gravar, sei lá, não sei. A gente vai vendo. Mas é isso, esse é o vlog de hoje. Espero que vocês gostem.
repararam que esses fogões que não são cooktop, né? Que são, não sei como é que chama, esse fogão, esqueci o nome, né? Desse fogão que não é cooktop. Que eles estão vindo agora sem aquele vidro, né? Que antigamente tinha aquele vidro, aquela tampa que você fechava aqui, né? O fogão e tal. Eu acho que a maioria agora tá vindo sem, né? Quase todos que eu vi na época que eu fui comprar esse aqui estavam vindo sem. E é muito estranho, né? Porque, tipo, beleza que normalmente quando as pessoas têm esse fogão com a tampa, raramente elas vão tampar o fogão. Raramente ele fica com a tampinha baixada. Mas uma coisa que eu tava pensando, né? Depois que a gente comprou esse fogão, é que quando você tem, pelo menos, né? Aquela tampa, a sujeira, a gordura do fogão, quando ela espirra, né? Ela vai direto no vidro. Aqui eu não tenho essa opção, ela vai direto na parede. Então a parede precisa obrigatoriamente ter um revestimento que você consiga limpar, né? Se você puser, sei lá, papel de parede, o que é muito raro em cozinha, né? Porque passa encanamento, mas tem gente que põe. Mas, enfim, se você tiver um revestimento que é difícil de limpar, que grude mais sujeira, vai pegar gordura, vai pegar sujeira do seu fogão na sua parede. Uma coisa que é muito importante a gente observar, né? Quando for escolher revestimentos. E eu, né, acabo pensando muito sobre essas coisas, porque os costumes da arquiteta continuam, né, em mim. Mas, enfim, observação aí pra gente nesse vlog. Atualizar vlog é uma parada que definitivamente eu não sei mais fazer. Eu preciso voltar a ter prática, porque, galera, eu tô há sei lá quantos dias sem... Meu Deus, tá. Sem conseguir... Sem lembrar, na verdade, de sentar aqui e atualizar este vlog pra vocês. Eu nem sei há quantas anda esse vlog, tipo assim, o que vai ser dele. Eu ainda preciso até começar a editar. Eu tô editando outras coisas aqui, de outros vídeos que eu já comecei, né, a trabalhar em cima. Mas, cara, assim, real, literalmente perdi o jeito de fazer vlog, parece. Mas, enfim, hoje é terça-feira, 13 de maio. Nem lembro o dia que eu comecei esse vlog aqui. Inclusive, deve estar um saco esse vlog. Já peço desculpas desde já. Mas tô agora aqui passando uns arquivos de outros vídeos que eu gravei ontem e tal, pra poder já começar a editar. E eu tinha que atualizar vocês aqui de outras coisas, outras novidades. E ainda não vim fazer isso. Calma aí, deixa eu só colar aqui esse negócio. E daí eu já começo. Bom, vamos lá. Por onde eu começo? Terminei as minhas aulas práticas da autoescola na semana passada, na última quinta. E na próxima quinta, eu farei a prova do Detran. Aí eu agendei uma outra aula extra pra eu fazer ali um pouquinho antes, né, da prova em si. E agora é isso, agora é ir lá tentar passar. A instrutora disse que eu vou lá pra buscar a carteira, então... Estou confiando no julgamento dela, que estava dirigindo, né? Com quem eu estava dirigindo por 20 aulas. Enfim, é isso. Quinta-feira vem aí. Hoje eu vou fazer limpeza de pele, tirar aqui as cracas da minha cara. E, eu ia falar com vocês disso aqui, né? Que eu terminei o Até o Fim do Verão da Abby Jimenez. E eu ainda tô pensando se eu faço um vídeo exclusivo sobre ele. Mas, gente, amei. Tá? Amei a leitura. Mais uma vez, a Abby Jimenez conseguiu criar personagens e histórias que envolvem, que... em alguns momentos dão até um abraço, assim, sabe, quentinho, e com temáticas também, né, bem atuais e relevantes, assim, com relação a questões de tanto saúde mental, quanto também, né, tudo isso vai girar em torno de um tema, essa questão da saúde mental, né, tá atrelada a uma questão bem sensível que ela aborda aqui, que é o abandono parental. E ela vai fazer isso de um jeito bem interessante dentro da leitura. E ela cria, mais uma vez, um protagonista, né, masculino ali, que você fica... triste porque você pensa que essa pessoa não existe na vida real. E a história começa a dar de um jeito bem bobo, assim, sabe? A forma como eles se conhecem é bem besta, assim, porque esse cara, né, esse protagonista que é o Justin, ele trabalha com alguma coisa tipo TI, tipo alguma coisa assim envolvendo tecnologia, eu acho, um engenheiro de software, alguma coisa assim, envolve tecnologia. E aí, um belo dia ele faz um post numa rede social chamada Reddit, que é uma rede social de texto, pelo que eu sei, aqui no Brasil não pegou essa rede social, muito lá de fora. E aí ele faz esse post, e aí esse post viraliza e acaba chegando na Emma, que é, né, a protagonista da história, e ela também vive coisas semelhantes, né, então ela acaba comentando ali, comigo também aconteceu a mesma coisa e tal. E a partir daí eles começam a conversar, dessa troca de mensagens surge, né, uma amizade, assim, né, e também um interesse de eles se conhecerem. Ela é enfermeira itinerante junto com a amiga dela, o que quer dizer que de tempos em tempos elas estão em um lugar diferente, trabalhando num hospital diferente, de uma cidade, de um estado diferente dos Estados Unidos, e
ele tá em Minnesota, se eu não me engano, alguma coisa assim. E aí eles vão tentar ali, né, de alguma forma se conhecer pessoalmente, daí isso acontece, tá? E a gente vai ver a história tomando os rumos da profundidade que a autora vai trazer com relação a essa temática, né, do abandono e das questões mentais também, que ela acaba desenvolvendo com relação a isso, porque ela traz muitas consequências, né, disso, de uma criação, né, assim, na vida adulta de uma pessoa. Então ela acaba desenvolvendo isso de um jeito bem legal. E ela aborda também as temáticas familiares por parte dos dois personagens, sabe? O que é bem interessante. E aí a gente vê o romance também surgindo. Tem também aqui a relação dela com essa amiga, que é muito interessante. E algumas descobertas, né, que essa protagonista vai fazendo ao longo da história, né, mais pro final da história, assim, que são bem impactantes. E tem um bônus aqui, que são easter eggs que a autora coloca no livro com relação a outros livros dela. Particularmente aqui nesse livro a gente vai encontrar personagens, né, e situações que a gente já viu em outros 2 livros, né, o Para Sempre Seu e o Parte do Seu Mundo. E não é, assim, uma questão que seja obrigatório você ter lido os livros anteriores para poder entender, porque ela constrói de um jeito aqui que você não, sabe, as peças se encaixam e você não precisa realmente ter conhecido a história anterior para poder entender o que acontece aqui. Mas eu recomendaria que você fizesse isso porque é mais legal. Quando você lê os livros na ordem, assim, né, que ela escreveu, fica mais legal, porque você começa a perceber, tipo, essa pessoa aqui, essa personagem tá aparecendo aqui, eu já vi no livro tal. Então, é legal, sabe? É uma experiência legal. Então, a ordem aí, né, seria o Parte do Seu Mundo, depois Para Sempre Seu, e esse aqui, né, que tem personagens ali que estão fazendo parte dos mesmos livros. E é isso, gente, eu amei o livro, amei, gostei muito. Não sei se desbanca pra mim o Para Sempre Seu, porque eu fiquei realmente obcecada com Para Sempre Seu. Esse aqui não foi nesse nível, mas ainda assim eu fiquei apaixonada por essa história, por esses personagens. Enfim, gostei muito do livro. Tem uma coisinha ou outra, assim, que eu acho que, não sei, assim, sabe? Tipo essa questão aí da maldição, que é por onde a história começa e tal, que acaba se perdendo aí ao longo da história, né? Não é um negócio que vai levando até o final. Mas eles começam a se relacionar, né? Obviamente, ali vai ter essa questão do namoro falso que ela vai criar aqui também, de um jeito divertido, né? É um livro que ele tem, sim, temas mais, sei lá, sérios, mas também tem momentos muito divertidos, que você vai lendo assim, dando risada, sabe? E é muito gostoso, eu gostei muito da história, recomendo aqui pra vocês mais uma vez. Essa autora, assim, tudo que ela escreveu eu vou ler, porque gosto muito dos romances dela, como vocês bem sabem. E, gente, vou aproveitar aqui que, né, tô começando uma nova semana, na terça-feira, mas enfim, estou começando uma nova semana, vou finalizar esse vlog, pois ele já deve estar um filme, então já peço desculpas aí, vou ver o que eu faço na edição também pra deixar ele mais sucinto. Mas é isso, eu queria agradecer você que foi até aqui o final. Vou deixar links úteis aqui na descrição, se você tiver interesse em alguma coisa que eu falei nesse vídeo, eu vou tentar deixar aqui embaixo. E eu vou agradecer, claro, aos apoiadores do Catarse. Muito obrigada, gente, pelo apoio de sempre. A gente se vê no próximo vídeo. Super beijo e até o próximo vlog, né? Vamos ver quando que vai ser, mas se tudo der certo, muito em breve. Até mais!